Estamos de volta com o segundo bloco do programa, Entre Aspas. Para quem assistiu aí no primeiro bloco, falamos sobre dois presidenciáveis, o Ciro Gomes e o Álvaro Dias. E agora nós vamos falar sobre o Alckmin aqui rapidinho, para a gente não perder muito tempo, porque ainda vai ter bastante assunto pela frente. Geraldo Alckmin, do SDB, número 45, médico de formação, começou a carreira pública em Pindamonhangaba, onde se elegeu vereador em 73. Depois foi prefeito da cidade e depois estadual e federal, deputado estadual e federal por São Paulo. Em 86, se elegeu deputado constituinte federal. Em 1988, deixou então o MDB para fundar o SDB. Em 2001, assumiu o cargo de governador de São Paulo após a morte do então governador Mário Covas e reelegeu-se em 2002. Em 2006, Alckmin disputou a presidência e perdeu para o então presidente Lula. Em 2010, elegeu-se novamente para o governo de São Paulo, reeleito em 2014. Em dezembro de 2017, foi eleito presidente nacional do SDB e anunciou a pré-candidatura ao Palácio do Planalto. A sua candidata a vice é a senadora Ana Amélia, do PP. Então vamos lá. Alckmin está no partido, conhecidíssimo, e muitos consideram um partido já antigo, que sempre se reveza pelo poder. Sai o SDB ou faz aliança com o MDB, e quando não está os dois, está o PT. Então, como é que vocês, na visão de vocês agora, analisam o candidato Alckmin tendo soluções para o Brasil, Agora ele consegue resolver os problemas do Brasil, sendo que não foi, sendo que não resolveu, na verdade, nem os problemas de São Paulo, sendo da cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Vamos começar então pelo Matheus, que terminou a última. Bom, o governador Geraldo Alckmin, eu penso que é dos candidatos aquele que tem maior experiência administrativa. O estado de São Paulo é um estado que eu conheço, principalmente o interior de São Paulo, é um estado rico, industrializado, com uma economia pujante. A gente sabe que 22% do PIB do Brasil ele é oriundo do estado de São Paulo. Mas eu penso também que o grande problema que o Geraldo Alckmin enfrenta hoje na campanha eleitoral é justamente o constrangimento, porque o PSDB, sendo um partido muito grande, isso é comum aos grandes partidos, ele necessariamente convive com situações como a do ex-governador Álvaro Richa. Álvaro Richa, o nome? O ex-governador? Não, Beto Richa, Aécio Neves, O Aécio Neves e outras figuras do partido que se envolveram em algum tipo de problema que levou a uma investigação ou até uma condenação. Mas eu acho que nesse debate polarizado é importante a gente não fechar os olhos para nenhuma opção. Até porque eu penso que dificilmente o Brasil vai ganhar alguma coisa se uma candidatura de extrema direita ou de extrema esquerda se eleger. Eu penso que aquelas candidaturas que estão dialogando mais ao centro do espectro político são as que têm maior potencialidade de formar uma conciliação e favorecer o desenvolvimento do país. É isso. Pablo? O Alckmin, ele tem um posicionamento, até um perfil bem moderado, até chegando aí o perfil com o próprio Álvaro Dias. O único fator dele é a questão aí do PSDB, e ter essa questão de PSDB, PMDB e DEM, nessa conjuntura política chamada Bloco Centrão, que acaba levando todo um processo voltado dos grandes corruptores, estão voltados nesse processo do Centrão, a verdade é essa. E com isso, as falhas que ocorreu também na gestão dele como governador, e vinha aí na eleição passada também ter perdido a eleição. O Buscar ficou intitulado aí o verdadeiro sem sal, não teve um posicionamento muito aí voltado realmente para o que eu calculo aí de um desenvolvimento que o nosso país precisa. Mas tem uma qualificação de já ter exercício do cargo público, salvo engano aí tem alguns processos aí dele aí, tramitando, e aí também se intitula também um pouco
Pouco não, né? Ficha suja, porque tá lá, já tivemos outros, o caso aí do Álvaro Dias de estar limpo, né? Só fazer um apontamento, esse caso ao qual o doutor está se referindo foi uma ação civil pública por ato de improbidade que foi proposta pelo Ministério Público, mas que o Conselho do Ministério Público abriu já um procedimento para apurar, porque, estranhamente, um caso que já tem mais de 3 ou 4 anos de investigação, no período eleitoral, justamente, essa ação é proposta. Eu tenho conversado com muitos colegas advogados e tenho defendido a ideia de que deva ser levado até para o Congresso Nacional, de que se vote a suspensão da prescrição dos crimes no período eleitoral, justamente para preservar a vontade popular, porque a gente não pode ficar também à mercê, com todo respeito ao Ministério Público e às polícias, mas a gente não pode ficar à mercê da decisão de um promotor que eventualmente decidiu atrasar ou antecipar a propositura de uma ação para influenciar no processo eleitoral. Sim, mas ele consta também outros procedimentos como investigado, até na própria Lava Jato, alguns outros fatores dele correndo, né? Então, quer dizer, esse fato mesmo, o MPQ é positivo, que eu acho que levar isso para o Congresso Nacional para ter essa suspensão, porque atrapalha o Estado Democrático de Direito, até porque cada dia mais a campanha está encurtando. Já encurtou para 45 dias e nós estamos aí vivendo 16 dias para o pleito eleitoral e praticamente você não vê uma campanha de direito na rua funcionando por conta de debates até jurídicos. Mas é importante lembrar que o fato de ser investigado não significa nada além do fato de ser investigado. Eu gosto de lembrar o seguinte, eu já trabalhei em municípios e muitas vezes o Ministério Público instaura um procedimento de investigação para apurar determinado suposto ato de improbidade e aquilo ganha uma repercussão e todo mundo diz, olha, fulano está sendo investigado, Beltrano está sendo investigado. Anos depois, às vezes 5, 10 anos depois, chega uma notificação do Ministério Público dizendo que o procedimento foi arquivado, mas isso não ganha as manchetes. Então a gente tem que ter um pouco de cautela. Infelizmente, chega na mídia, divulga, está havendo a investigação e depois não é dado um direito de resposta. Precisa lembrar que a Constituição diz que presume-se inocente a pessoa até que seja condenada, e a gente não pode deixar isso de lado. Isso que você citou agora só me fez lembrar o caso Collor. O Collor, né, ele foi impeachmentado. Na verdade, ele pediu, né, pediu renúncia, né, antes de ser investigado, e acabou que 2 anos depois o STF julgou inocente, né, não teve aquilo. Mas tem que lembrar que o julgamento do impeachment é um julgamento político. Político, né? E o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, ele é um procedimento independente. Então, o indivíduo pode ser condenado no foro político, que é o Congresso Nacional, e absolvido na Justiça ou vice-versa. Isso é interessante, né? Até mesmo a gente de casa está prestando atenção nisso, porque são 2 coisas diferentes. A gente não pode achar que ele foi condenado em um e não em outro, que ele não possa ter culpa, né? Vamos dizer assim. O Roger, falar sobre o... Olha, eu morei 9 anos em São Paulo, que eu joguei no São Paulo no período que o Alckmin foi governador, e tem um colega seu, um colega nosso, que eu também já trabalhei em rádio, o Boechat, que para mim é um cara que eu escuto sempre, eu tenho uma simpatia muito grande, eu acho uma pessoa super inteligente, super correta nos seus posicionamentos. Ele falou uma coisa interessante, teve um debate em São Paulo para governador do estado, e ele falou, São Paulo é um caso atípico no Brasil. São Paulo, enquanto nós estamos discutindo como recuperar o Rio de Janeiro, como recuperar a economia, como recuperar no Nordeste a mesma coisa, São Paulo está discutindo qual candidato que vai conseguir fazer São Paulo melhorar. Porque, como o doutor falou, São Paulo hoje é a melhor cidade de economia. Por incrível que pareça, estatisticamente, é o que tem menos violência no Brasil inteiro. Estatisticamente, pelo número de mortes, estatisticamente é o menos violento do Brasil todo. É onde que funciona tudo. Escola, é lógico que todo governo tem suas falhas e tem as coisas boas que foram deixadas, o legado que foi deixado. Mas São Paulo é um caso atípico. Então, o governador tem dificuldade para falar o que ele vai fazer para melhorar o que o Alckmin deixou. Então, isso mostra a experiência e a capacidade que ele tem como administrador. Então, num período como esse, que a gente estava falando do Álvaro Dias também, que tem essa experiência de ter governado o Paraná, um candidato que governou a maior cidade do mundo, a maior cidade do Brasil, a de maior
maior economia do Brasil, é um candidato que a gente tem que olhar com bons olhos. E mais do que isso, né? O que eu acho que está atrapalhando muito a caminhada dele política é o partido, isso sem dúvida. Eu acho que hoje você assumir uma candidatura no PT, no PSDB, principalmente no MDB, o antigo PMDB, é complicado, que você pega, como foi falado aqui do Aécio Neves, de várias pessoas que estão sendo investigadas e estão comprovando que fizeram coisa errada, então é difícil você fazer, porque o povo quer mudança. Aí sim, encara o povo na mudança, que para mim esses 3 partidos têm um problema mais sério. Se ele tivesse outro partido, eu não tenho dúvida que ele estaria melhor colocado nas pesquisas, sem dúvida nenhuma. É verdade. Emanuel? Então, a questão do Geraldo Alckmin, como já foi citado aqui, é um político de extensa progressão na questão política. Então, é um cara que tem uma vasta experiência, porém, eu acho que um dos maiores defeitos, na verdade, não necessariamente dele, mas da própria campanha dele hoje, é esse moralismo exacerbado que você, muitas das vezes, em horário televisivo, você não vê propostas, mas sim ataques a outros candidatos. Então, e a gente vê isso muito da questão partidária, do monopólio do poder partidário, que a gente vê, desde 94, a política se dividida entre 2 partidos. Então, esse, para mim, é a visão que eu tenho do Geraldo Alckmin, que ele é um político, na questão pessoal, muito boa, mas por uma questão moral e uma questão partidária, pesa mais um pouco para o lado negativo. Agora, só fazer uma mudança aqui na chave rapidinho. Um país democrático de direito, não seria antidemocrático um partido ter mais tempo de televisão do que o outro? Aí eu vou perguntar aos dois aqui, né, mais na área mesmo da jurisdição sobre isso. Né? A gente vê que o partido do Alckmin é o que tem maior tempo de TV. E os outros partidos, tem gente que tem 20 segundos, 10 segundos. Como vocês entendem isso na área jurídica? Vou começar pelo Pablo, então, depois eu passo para o Teus. Bem, primeiramente, pelo pluralismo e o surgimento de diversos partidos políticos, né? Cada dia que passa, estamos lá, né, com mais de 5 a 10 partidos sendo constituídos hoje no nosso país, né, já pedido, né, no TSE, e ao mesmo tempo você ter a questão de o peso, né, a legislação dizer que o seguinte, vamos dividir esse tempo pelo quantitativo que vamos eleger, que esse saldo é feito no dia 1º de fevereiro, no dia da posse do parlamento, da Câmara dos Deputados, e não contando com uma majoritária, né, numa eleição de presidente, não é isso, é contando quantos deputados cada partido político vai estar elegendo na bancada. E com isso você tem a divisão de horários nobres, né, os horários de televisão, de rádio, formando. Eu, particularmente, precisaríamos estar mudando essa legislação, também criando mais barreiras no crescimento partidário, de criações de partido, o pluralismo, e ter mais debate interno dentro dos partidos. E aí sim, com isso, equacionar, equilibrar o horário partidário. Mas, no enquanto que isso não se consegue fazer, até porque agora, é um exemplo claro, a população clamou reforma. Ok, vamos ter reforma. Teve uma mini reforma política, na qual que falaram o seguinte, olha, já que não tem doação mais de empresa, que aí veio a Lava Jato, empreiteiro, vamos fazer um meio de doação pública. Que aí não adianta o eleitor hoje fala o seguinte, olha, eu não vou votar, vou pagar os R$3. Sabe para quem você está dando os R$3? Para o partido político, que ali é comandado por grandes chefões, que quer eleger a sua bancada, quer eleger o seu filho, o seu primo, o seu irmão, a sua mulher. Exemplo agora que os grandes presos, os políticos presos na Lava Jato, são os que mais receberam, os candidatos dele, que mais estão recebendo fundo partidário do nosso Estado. E se nós formos olhar nos outros estados, a mesma coisa. E vai ser os partidos que mais receberam fundo partidário que vão estar elegendo a grande bancada e vão continuar tendo esse tempo de TV. Matheus, esse aspecto é interessante porque, a princípio, a distribuição do tempo de TV entre os partidos, correspondendo ao tamanho da bancada, fazia muito sentido, porque a ideia é de que aquela representação parlamentar, como os partidos significavam necessariamente uma ideologia, representava aquelas ideologias que tinham maior adesão na população.
O problema é que esse desvirtuamento do nosso sistema partidário ao longo dos anos causou uma grande distorção. Então, principalmente por causa das coligações, não necessariamente aquela coligação defende uma única ideologia. Às vezes é simplesmente uma negociação do tempo de TV, simplesmente uma negociação do uso do fundo partidário para financiamento de campanha. Então, acredito que o sistema, como vigora hoje, compromete gravemente a democracia. Quero só destacar, sem fazer defesa do candidato, mas a tentativa de uma candidatura fora do sistema partidário tradicional, como no caso do Amoedo, do Partido Novo, você vê quantos problemas ele enfrenta para conseguir espaço na mídia, espaço na campanha, na televisão. Então, quer dizer, o sistema favorece que aqueles que sempre estiveram no poder continuem no poder. E a gente precisa construir um sistema que favoreça o florescimento de novas ideias, de novos pensamentos. Deixa eu só abrir um parênteses daí. Uma coisa interessante é assim, primeiro, que quando você vai fazer uma entrevista com todos os candidatos, os melhores colocados, como a gente está falando deles aqui, os melhores pontuados na pesquisa, eles têm o mesmo tempo. Seja na Globo, na Bandeirantes, seja qualquer emissora, 25 minutos para cada um. Então, a propaganda também deveria ser do mesmo jeito, entendeu? Então, primeiro é um pensamento meu, tinha que ser do mesmo jeito, porque a abertura deles em qualquer entrevista, ou até no próprio debate, é 1 minuto e meio de réplica, então é o mesmo tempo, independente dos partidos que estão. E segundo, que é o mais problemático que eu acho, entra, como nós falamos desde o começo, a negociata política. Então, você traz esse partido para me apoiar esse governador, apoiar esse presidente, eu vou lançar o presidente dele para senador junto do meu partido. Então, aumenta o tempo de televisão e vários partidos, se a gente pegar aqui a quantidade de partido aqui, não, traz o DEM, porque o DEM eu lanço o DEM como senador. E o governador... Então, existe essa negociata, que isso é o que atrapalha muito esse processo judicial, essa negociata. Só fazer uma parte aqui, porque ele falou sobre aqueles candidatos que têm a melhor posição nas pesquisas de opinião. Isso é muito grave, porque nós estamos terceirizando a democracia brasileira para instituto de pesquisa. Verdade, ponto interessante, Matheus. Vamos falar, então, antes de acabar esse bloco, aí eu sugiro também mais um pouquinho de rapidez, do Henrique Meirelles e da Marina. Vamos fazer esse jogo aqui, porque eu vou deixar o terceiro bloco para começar a falar do Bolsonaro e do Haddad, né? Ainda tem mais alguns assuntos aí pendentes. Henrique Meirelles, MDB, né, número 15. Ex-ministro da Fazenda do governo Temer, né? Henrique Meirelles fez carreira como executivo da área financeira, ocupou a presidência do Banco de Boston, né, no Brasil, entre 84 e 96, quando foi escolhido para presidente mundial da companhia. Em 2002, Meirelles se elegeu deputado federal pelo SDB em Goiás. Em 2003, assumiu a presidência do Banco Central, escolhido pelo então presidente Lula, comandou o Banco Central até 2010, quando terminou o governo Lula. Em abril deste ano, em abril desse ano, ele trocou o PSD pelo MDB. Voltou a integrar o governo em 2016 como ministro da Fazenda, convidado, né, por Temer, que assumiu após o afastamento posterior ao impeachment da Dilma. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, é o vice da chapa do Henrique Meirelles. Eu já vou falar o da Marina, porque aí a gente pode falar dos dois aqui ao mesmo tempo. A Marina Silva da Rede, número 18, ela foi deputada estadual no Acre, no ano de 91 a 94, e senadora pelo mesmo estado por 2 mandatos, 95 a 2010. Ela se licenciou do Senado em 2013 e 2008, quando ocupou o cargo de ministro do Meio Ambiente do governo Lula. Filiado ao PT desde 86, deixou a legenda em 2009 para se filiar ao PV, partido pelo qual concorreu à presidência em 2010, mas não conseguiu chegar ao segundo turno. Em 2014, candidatou novamente, desta vez pelo PSB. O partido também confirmou o Eduardo Jorge do PV como candidato a vice, né, no site do TSE. Vamos começar pela Marina rapidinho, porque tem até uma citação do Boechat, já que você citou o Boechat, ele fala que a Marina é uma melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Né? Ou seja, ele fala que ela é petista até a alma, mas só quis mudar para poder criar talvez até o mesmo partido novo. E ao mesmo tempo que ela quis, né, fundar um novo partido, dizendo que o partido do PV estava contaminado, que ela, né, não batia, ela chama um candidato a vice do PV, do mesmo partido ao qual ela não tinha mais nenhuma ideologia, né, a favor. Então, como é que a gente vê a Marina nesse cenário? E depois já pode até citar o Meirelles também, para a gente começar o debate aqui. Da última vez eu comecei com o Roger, não foi isso? Então vamos começar então pelo Matheus novamente, Matheus, vamos lá. Bom,
Marina Silva tem uma trajetória política que a gente pode elogiar por muitos pontos de vista. Quer dizer, ela soube deixar o Partido dos Trabalhadores quando viu que o partido estava indo por um caminho diferente daquele que era a proposta inicial e a trajetória histórica do partido. Mas eu acho que o exemplo da Marina e do Henrique Meirelles é importante para a gente pontuar o seguinte: os dois candidatos são pessoas que, até onde a gente conhece, têm boa reputação, não estão envolvidos em escândalos. O Henrique Meirelles é um bom burocrata, ele é eficiente na condução econômica, mas isso não é suficiente para alguém assumir a presidência da República. Assumir a presidência da República não significa igualmente ter amplo conhecimento econômico, não significa ter amplo conhecimento na área da saúde, da educação, mas é preciso ter capacidade de gestão e é preciso ter capacidade de diálogo com os diferentes atores da sociedade. E a Marina Silva, por ter se omitido nos últimos anos, a principal crítica que se faz a ela é o fato dela aparecer só de 4 em 4 anos para fazer campanha eleitoral, acaba deslegitimando o debate que ela faz a respeito do Brasil. Porque se durante 4 anos ela fica silente diante das coisas mais graves que a gente vê acontecer, é muito difícil ela convencer o eleitor de que ela tem efetivamente uma proposta para apresentar. Pablo? Bem, no ponto de vista da Marina, se ela tivesse continuado dentro do próprio PT, com as divergências dela, e debatido a questão de não ido fundar partido, ter ido para outros partidos e até saindo criticando o partido, que aí agora ela volta trazendo o vice dela do próprio PV, que ela dali que ela saiu, fundou um outro partido, seria muito salutar. Hoje poderia ser a candidata natural do próprio PT, combatendo todo um problema interno partidário. Que aí, mais uma vez, né, voltamos para a questão do pluralismo, de estar criando vários partidos políticos, e ela faz parte de mais um partido criado pela divergência partidária. E a questão do Meirelles, que, do meu ponto de vista, eu vejo que é o candidato melhor e com total qualificação, só tem um fator dele, que infelizmente está dentro do MDB, é um partido aí, né, que comanda, né, desde a ditadura o nosso país, desde a democracia principalmente aí, mesmo eles não estando como direto no governo, eles estão no parlamento comandando, e vejo que a qualificação dele hoje para o nosso país, a nível internacional principalmente, daria muito respaldo, até porque recentemente eu tive num curso fora do país, né, em Madrid, na Espanha, e lá, eu conversando numa universidade, o nosso país está muito mal qualificado, e logo depois aí vários índices saiu apresentando que o Brasil hoje não tem uma qualificação positiva internacionalmente, até porque internamente estamos com maus políticos. Isso tudo está agravando a nossa crise financeira. E eu vejo o nome dele, mesmo ele pontuando aí como 1%, seria um nome que levaria internacionalmente, principalmente, que nós vivemos hoje num momento, né, no mundo globalizado, levaria o nosso país a um ranking e estaria discutindo melhor, e ele fala aí de estar criando aí milhões de emprego, né? Seria um grande nome, um grande presidente da República, no meu ponto de vista. Mas, infelizmente, o caminho que ele levou em termos de partido político, né, e até mesmo tentar quebrar um tabu dentro da política do próprio PMDB, do MDB, né, ele não fez isso no momento que ele poderia ter feito. Emanuel? Então, a Marina, ela é uma candidata, como já foi falado, que tem ideias morais e humanitárias até muito boas, e isso desde o início da carreira política dela. Só que um ponto negativo dela é não ter um projeto concreto de governo. Então você tem uma coisa muito rasa para um governo que precisa de tanta coisa como o Brasil. Já o Henrique Meirelles, acredito, se não é um dos mais preparados na questão, principalmente econômica, porque ele me faz até recordar um pouco do FHC na questão do Plano Real, até mesmo por ter sido ministro da Fazenda. Então, ele, na minha opinião, econômica, de fazer prosperar o país, ele é um dos mais preparados. Só que aí cai novamente na questão partidária.
por estar dentro de um partido de grande controle do Brasil. Roger. Não, concordo. E começando sobre a Marina, exatamente o que o Matheus colocou, cara. Me incomodou muito a falta de posicionamento dela. Em momento nenhum, ela poderia se posicionar sem ser agressiva com ninguém, mas se posicionar em relação ao PT, ainda mais ela que já fez parte do PT, da cúpula do PT, então com essa polêmica, tudo que deu, tudo que foi colocado na mídia, em momento nenhum ela se posicionou nem para criticar ou nem para defender, mas tinha que ter um posicionamento. Então isso deixa o eleitor muito na dúvida, o que esperar dela, já que é conveniente você ficar de fora, principalmente no meio de uma polêmica tão grande como foi o caso do impeachment da Dilma. Então fica essa minha dúvida de quem é a Marina de verdade. E o Meirelles foi colocado aqui muito bem. A trajetória dele, a carreira dele é indiscutível. Foi o primeiro presidente de um banco mundial convidado para assumir um banco mundial, um banco de Boston. Então a trajetória dele daria credibilidade, como foram abertas as portas estrangeiras da época do Fernando Henrique Cardoso. Foi a época que o Brasil começou a ser visto fora daqui com outros olhos, de mais credibilidade, com mais responsabilidade, e o Henrique Meirelles com toda certeza seguiria esse mesmo caminho e abrir as portas para investimento de fora, que é o que nós estamos precisando hoje no Brasil. Só que aí cai no que foi colocado aqui o partido. O partido é muito pesado, o partido está desgastado e o povo brasileiro realmente quer outros áreas, outros caminhos, porque sabe que o partido é comprometido com muitos setores, principalmente políticos. É isso aí. Vamos então para o terceiro bloco. No próximo bloco falaremos sobre o candidato do PT, Fernando Haddad, e do PSL, Jair Bolsonaro, um tema um pouco mais subjetivo aqui dos dois, até porque os dois estão liderando essa corrida presidencial. Não saia daí, já voltamos.